Fala! Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Gênio do canal Gênio do Geek. Me desculpe, mas esses dias eu tenho saído com o celular e ele estava descarregando, né? Então, como eu saio e o celular está mais ou menos 60%, 50%, quando ele chega no 40% eu já começo a ficar preocupado. Por quê? Porque eu tenho que gravar para vocês e aí eu não consigo meio que botar ele para carregar porque eu tô na rua, né? E além do mais, eu tô ficando muito bravo. Por quê? Porque a minha internet móvel, ela não está conectando mais. E hoje vamos falar da última temporada que vai contar sobre a história de um mundo onde superpoderes ou individualidades são comuns. Izuku Midoriya, um garoto sem individualidade, sonha em se tornar um herói. Ele herda a individualidade, One for All, de seu ídolo All Might. E entra na academia de heróis UA, onde aprende a controlar seus poderes e a se tornar um herói profissional. Estou falando de My Hero Academia, então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, compartilhar nesse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos um pouco da história do All for One e do Yoichi, que é o primeiro portador do One for All, né? Que antes, o primeiro portador, ele tinha sido nomeado como Yoichi pelo próprio All for One. A mãe deles, ela já tinha uma certa individualidade, o mundo ainda não tinha conhecimento de pessoas com superpoderes, com individualidades e tudo mais. Então, uma pessoa que viu uma mulher cheia de espinhos e tudo mais, grávida, que estava ali, né, grávida do All for One e do Yoichi, que é o portador do One, o primeiro portador do One for All, né? Ele. Só que o acontece que o All for One, que a gente nunca soube o nome verdadeiro dele, né? O All for One, ele sugava todos os nutrientes, mesmo estando dentro da barriga, ele sugava os nutrientes que a mãe mandava para dentro, né? Porque toda mulher grávida sente vontade de comer e comer em dobro. Por quê? Porque tem crianças dentro do ventre, né? Tem crianças dentro do próprio ventre, né? E tem aqueles desejos meio malucos que toda grávida tem, né? E aí, quando eles nasceram, o próprio All for One ainda continuava se alimentando da própria mãe, né? Ainda se alimentando da mãe. A mãe já estava completamente morta, porque ela já fazia um tempo que ela não comia, já fazia um tempo que ela estava vivendo na rua e não tinha uma certa moradia fixa, né? E ele absorveu mais nutrientes que o próprio irmão, ou seja, o irmão, que no caso é o Yoichi, ele tinha ficado muito fraco, né? Ele era muito fraco de saúde, não comia quase nada e tudo mais. E ali naquele instante, depois do nascimento dos dois, né, começou-se a estourar no mundo a descoberta de pessoas com individualidades, né? Ou seja, com isso, o mundo ficou meio que dividido. Como o Brasil tá agora, porque tem um lado que apoia um certo presidente, tem outro lado que apoia outro presidente. E eu não vou citar nomes, porque eu não sou do tipo que fala política aqui no canal, né? E com isso, né? Com essa divisão por conta de pessoas que tinham individualidade, pessoas que não tinham, essas pessoas que não tinham ficavam com inveja e queriam matar as que tinham, né? Por isso, o próprio All for One, né? Deixa eu ver, eu acho que é o All for One. O próprio All for One, ele aparece ali para matar todos os invejosos e mata todo mundo. Só que o Yoichi, ele era do tipo que não gostava muito de violência. O All for One, no caso, ele amava violência. Ele amava matar, amava pra tentar sobreviver, né? Então, o próprio Yoichi já seguiu o caminho do herói. O próprio All for One já seguia o caminho do vilão. Mais uma vez em que os dois estavam juntos, né? O próprio Yoichi estava ali, sentado, sem fazer nada, e o All for One estava lutando, matando geral ali. O próprio Yoichi pede para que ele parasse. E ele para e os dois vão para um lugar ali onde eles moravam, né? Eles moravam num lugar bem abandonado, mas, né, eles começam a ler um quadrinho sobre heróis, né? Eles começam a ler quadrinhos sobre heróis. Mas isso acabou mudando a mente do All for One de uma forma um pouco diferente, né? Por quê? Porque ele via dentro dos quadrinhos que o vilão ele tinha mais súditos, ele tinha pessoas que sempre
ficavam ao lado dele, né? Que sempre estavam ao lado dele mais que os heróis, né? Sempre tinham os lacaios mais que os heróis. Ou seja, para ele, a inspiração dele não foi nenhum herói, foi se tornar um vilão. E aí ele sai, ele volta. E o Yoichi, né? Ele acaba vendo isso e decide não se aliar com seu irmão. Por quê? Porque ele não quer ser um vilão. Ele quer ser o herói que tá nas histórias em quadrinhos. Assim como o próprio Midoriya, né? O Midoriya quer ser um herói, né? E aí ele continua lutando contra seu irmão, que sempre falava pra ele, se alia a mim, se alia a mim. Até tinha passado um pouco do seu poder, né? Que tinha um poder que ele achava que seria perfeito pro Yoichi, né? E manteve ele preso para até ver se ele tomava a decisão certa de se aliar a ele, né? Até que aparece o Kudo, que tem a cara do Bakugou, né? Salva o Yoichi e o All for One acaba matando o próprio irmão. E assim, todos eles já tinham a individualidade que o irmão tinha passado para eles. No caso, o One for All, né? A individualidade foi aprimorada, a individualidade que o All for One passou pro Yoichi foi aprimorada, criando assim o One for All, né? E assim, eles passavam o tempo todo, eles passavam todas as habilidades, todas as individualidades deles para o irmão, né? Passava sempre para outra pessoa, até chegar no Midoriya. E aí, o All for One, ele tava muito bravo, por quê? Porque o Bakugou, ele era parecido com o Kudo, né? Ele era parecido com o Kudo e ele ativa um monte de individualidade que ele tinha para tentar eliminar o Bakugou de uma vez. Só que o Bakugou, ele consegue explodir o próprio All for One de dentro para fora. E assim ele volta a ter uma forma de criança, uma forma de bebê. Mas, né, como ele ainda estava em regressão, mais um ataque do Bakugou acabou eliminando ele de uma vez. E ele falava que essa é a história dos heróis. E conta com o próprio Midoriya para acabar de uma vez com essa guerra entre heróis e vilões, né? Essa guerra entre o One for All e o All for One, né? E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. E eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.